Você já, depois de adulto, comeu um doce muito recorrente na sua infância que fez com que a sua vida passasse toda diante dos seus olhos? Mesmo sendo ainda muito jovem, passar as férias aqui na casa dos meus pais, na cidade onde eu cresci, está me trazendo muitas lembranças do passado, talvez me dando um pouco da sensação que o Marcel teve. O que temos para hoje, Sanches e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo de ideias, de temáticas, de personagens que saem do nosso queridíssimo Don Quixote de La Mancha, e um deles é a ideia da modernidade, o que nós revisamos tudo no modernismo, essa crise que tem no barroco, que se revive a um modo muito específico no modernismo. E por isso que hoje nós vamos falar de um nome importantíssimo para esse movimento. No vídeo da apresentação da nossa última JLC, da Jornada de Leitura Conjunta do Ulisses, para você que ainda não sabe, esse formato em que nós lemos juntos um livro partidamente num período de tempo, eu mencionei no vídeo de abertura, citando o Peter Gay, o teórico modernista que a gente mais cita aqui no canal, que ele menciona o Quarteto Magnífico, os 4 grandes romancistas do que seria esse modernismo ocidental, né? O Henry James, a Virginia Woolf, o James Joyce, que nós trabalhamos no ano passado, e o Marcel Proust, o francês, o primeiro autor clássico do seu tempo ali, como é mencionado também na França, e que talvez melhor segue os motes que o Peter Gay menciona ali, né, do surpreenda-me ou de chocar os chocáveis. Nesse caso, usando um binômio que a gente sempre repete aqui, né, o resumo do que seriam todos os diferentes modernismos, o princípio da heresia e o exame cerrado de si mesmo, o Proust use muito mais a heresia do que o exame cerrado, apesar dele estar aqui bem forte. Não que ele use, mas que para nós leitores esteja mais visível. Apesar de Freud nunca ter lido o Proust e do Proust nunca ter lido o Freud, as ideias deles conversam muito entre si, estão muito relacionadas, como a influência do inconsciente, a ideia de repressão na psique humana, a ideia do xiste, tudo isso está muito presente na obra do Proust, especialmente no livro que nós trataremos hoje. Desse quarteto, onde talvez de todos os autores do modernismo, o Marcel Proust seja aquele que nós consideraríamos mais megalomaníaco. O Proust pensava que ele alcançaria a substância, a essência do tempo, para que ele então não fosse limitado pelo tempo, para que ele se tornasse eterno, através da escrita. E isso não é apenas para se tornar eterno nas páginas da literatura. Ele tenta aprender a existência, a realidade nos seus textos, através de uma descrição de um tempo, de uma possível inconsciência. Ele, na verdade, chega à conclusão que todos esses grandes nomes dos quartetos chegam. E o que o Peter Gay vai dizer que é a sombra de Freud que dissemina em todo o modernismo. Mas Proust talvez seja o que tenha feito isso no grau máximo. Ele vai além de simplesmente, apesar de não poder chamar isso de simplesmente, recriar o pensamento na linguagem do texto. Porque o Proust, ele não quer simplesmente fotografar o momento. O Hemingway, que nós já tratamos aqui, por exemplo, traz fotografias do tempo que demoram catatais de páginas ali, de um momento apenas, de um pequeno pedaço. O Proust não. Ele quer registrar todo o pensamento de uma vida, de uma existência. Ele morre, por exemplo, novo ainda, com 51 anos, e desse tempo ele usa 14 anos, de 1908 a 1922, o ano auge do modernismo, para sintetizar esse pensamento, para escrever essa obra máxima. Tão máxima mesmo que precisou de 7 livros para escrever tudo o que ele precisava. Por isso, hoje eu não vou te sugerir necessariamente o texto na íntegra do Proust. Eu te sugiro uma versão, uma adaptação da editora LM na versão Pocket Mangá. Uma história em quadrinhos no formato japonês, que eu adquiri numa feira do livro promovida pelo Instituto Cervantes no ano passado e li na maratona. E por que eu estou sugerindo essa adaptação? Assim como o Lorca, que eu falei no início desse mês, eu quero te dar uma introdução, um pequeno gostinho da visão do Proust, mas com a qualidade exemplar e com um artista que tente, ou que tenha conseguido, na minha visão, captar a linguagem do Proust
para a linguagem não verbal. Mesmo não sendo totalmente o texto do Proust, já sendo uma releitura, a versão pocket de Em Busca do Tempo Perdido já é dilacerante. Essa história, ela perpassa a memória, é o mote principal talvez de toda ela, essa memória do Proust, e é situada, ambientada no período da Primeira Guerra Mundial. Essa sequência de 7 livros segue, então, esse jovem que vive nesse período. O primeiro livro, do lado Swan, conta a história, então, do Marcel com a sua avó ali na sua infância, os seus momentos de descobrimento de existência da vida. O segundo, As Sombras das Raparigas em Flor, vai tratar da sua adolescência, do início da adolescência, da puberdade, do conhecimento do sexo oposto. O Caminho dos Guermantes, o terceiro, vai narrar uma coisa que fica bem detalhada no mangá, que é essa inserção, essa entrada do menino Marcel na sociedade, nesse jogo social que era a comunidade francesa, a comunidade parisiense, especialmente no início do século passado. Os 3 livros seguintes vão tratar da história do amor do Proust e de vários momentos diferentes em que uma história de amor se desenrola. Sodoma e Gomorra, A Prisioneira e a Fugitiva vão tratar de uma relação específica com a Albertine, mas também com outras jovens com quem ele terá uma espécie de atração, de paixão, dos seus amigos, de interações diferentes que ele vai ter nesse sentido de amizade, de bem-querer, de desejo, entre vários outros sentimentos, o que trata das relações humanas, mas trata também da descoberta dele sobre si, dessa construção, especialmente numa temática muito forte dentro dos textos do Proust, que é a homossexualidade. Nesse caso aqui, eu não me limitaria à homossexualidade, mas à sexualidade como um todo, porque ele trata da homossexualidade feminina e masculina nos 2 ambientes, e entra muito da ideia do Freud aqui, da descoberta da sua sexualidade quanto indivíduo, quanto isso te forma quanto indivíduo, quanto isso influencia nas relações intersociais, na constituição de uma sociedade também. E por fim, O Tempo Reencontrado fecha muito bem, amarra muito bem as ideias de todo esse texto, trabalha talvez o segundo conceito mais importante dentro da obra, junto com a psique, que é essa doença física, essa doença mental, período em que o Marcel então estará internado com sequelas, com traumas desse período da Primeira Guerra Mundial, e essa tentativa de volta, de reinserção nessa comunidade, que pode não ter ficado prisioneira como ele, pode não ter perdido o tempo como ele dentro de um sanatório, mas também perdeu o tempo ou está correndo atrás de um tempo perdido de outras maneiras. Ainda mais significativo sabendo que é um texto que é póstumo. O Proust, ele passa os últimos momentos, os últimos meses da vida lutando também com as suas doenças, com as suas debilidades para terminar de escrever a sua obra, e ele consegue, ele termina, mas ela é publicada após a sua morte. Memória, Descoberta e Perdas, então, poderia ser a tríade perfeita, o pilar, a base de Em Busca do Tempo Perdido. Como o tempo ele demonstra e ele desmorona na construção textual do Proust. A natureza da arte vai ser outro ponto muito forte. Vamos lembrar, né, do Morte, Arte pela Arte. É um texto extremamente metalinguístico. Está falando de um artista, de um autor, no Proust, mas também fala de poetas, fala de músicos. A música vai ser extremamente presente aqui, o teatro, a dança, várias outras artes. Como isso dança numa espécie de evaporação. A primeira perda que o Marcel vai possuir nessa trajetória da avó, ele vai remeter memórias dessa avó. Com o passar do tempo, com essas outras relações, à medida que ele vai crescendo, vai nos contando, vai perdendo essas relações, ou vai perdendo por esse isolamento que ele tem específico na sociedade. Essas memórias são descritas como se estivessem nebulosas, estivessem evaporando. Uma forma muito presente no modernismo. O Proust vai usar disso, o Miguel de Unamuno na Espanha, na Niebla, vai usar essa metáfora também, o próprio Ernest Hemingway, a Virginia Woolf, tantos outros nomes, na escrita, mas também nas artes plásticas. Um dos pontos interessantes na sexualidade, como a sexualidade é tratada aqui, abre esse olhar estendido para entender o indivíduo, não só tabus ou questões sobre sexualidade naquela época,
começa a se entender o indivíduo como um ser complexo, como um ser multifacetado, que precisa ser enxergado sem estereótipos. Até mesmo a forma como eles tratam, por exemplo, como Proust, né, ou alguns personagens vão tratar o heterossexual, é exatamente para tentar sair dessas formas e o ser humano tentar se entender a partir dele mesmo, repetindo o exame cerrado de si mesmo, essa análise, essa percepção, e não apenas em cima de caixas ou do que é dito, do que é posto pela sociedade. É interessante esse tempo perdido, a construção do tempo, olhado por uma visão política também dentro da obra. Proust vai, de certo modo, descrever uma trajetória de poder da França desde o início, desde a sua formação até os seus dias atuais lá no século XX, como os Guermann, por exemplo, né, e outras famílias tradicionais se degladeiam, jogam socialmente ali para conquistar poder, e como as outras pessoas orbitam ao redor dessas famílias, desta aristocracia, mesmo após a Revolução Francesa, para tentar ascender socialmente. Então, novamente, a burguesia será a classe social de maior destaque na obra. É ela que vai suscitar os novos olhares sobre a arte, é ela que vai valorizar a arte, é ela que vai problematizar essa questão do indivíduo. Tudo vem por cima dela. Poder, então, além do poder político, ele é muito valorizado aqui na arte. Como se pode alterar a sociedade, se pode começar a mudar o que se tem através da arte, e através da arte alcançar o poder. Ou talvez o aspecto histórico mais importante de se lembrar dessa obra é a Primeira Guerra Mundial. O Proust vai descrever muito os bombardeios de Paris na época do som, essa visão sinestésica, né, da imagem, do som, dos bombardeios, vai estar muito presente também nessa releitura do mangá. Algumas cenas nos bordéis que vão retratar um pouco isso, a destruição das cidades, a destruição da estrutura social, os conflitos, né, as mortes que eles vão promover com os alemães invasores e com outros conflitos que vão acontecer naquele período. Nessas descrições, o Proust, ele é, apesar de modernista e de trazer tantas inovações, bastante simbolista. Pensando nesse grande marco do primeiro grande autor modernista, quase essa transição do simbolismo, da sinestesia simbolista, né, da importância da apreensão dos sentidos no texto para passar isso para o pensamento e para uma crise de representação que entraria. Ele se apresenta enquanto autor e protagonista da obra dessa geração perdida, apesar de não ser tão jovem quanto outros nomes da geração perdida, e por não estar na que é denominada assim no século XX, nos anos 20, a geração perdida, mas o Proust poderia se encaixar uma certa medida desse grupo, que tem o Rembrandt, que é esse seu personagem, então, nessa eminência, com essa doença psíquica que o privou de estar em sociedade, com uma espécie de doença física também, eminente crueldade da guerra ali, do seu encalço, e outras tantas repressões da época para o seu personagem, né, enquanto homossexual, enquanto artista, enquanto burguês ali tentando ascender, tentando sobreviver, traz uma imersão dessa psique que o mangá ajuda muito, né? O mangá é uma arte, um traço muito expressivo que amplia, né, as expressões, que dá uma intensidade maior às expressões. Lendo através do mangá uma obra que trata tanto de angústia, isso fica muito demarcado, isso intensifica ou traz a nossa percepção, chama a nossa percepção para frases, para textos do Proust que estarão ali escritos e estão transpostos no texto, no desenho. No Proust, a arte transforma a experiência da vida. E, por outro lado, também é um potencial revelador da nossa maturidade. E se tratando de uma obra que é um romance de formação em alguma medida, isso fica muito claro. Tanto pelo Marcel, personagem, quanto outros personagens. Exatamente aqueles que estão mais envolvidos com a arte. Os violinistas, os dançarinos, os poetas da obra, né, personagens que têm essas funções na obra, que desempenham esses papéis, eles têm uma experiência mais relevante, mas às vezes mais crua, mas mais intensa de algum modo, e revela muito mais do ser humano do que outros personagens. Tem uma complexidade maior no texto. Mas de todas essas artes, a narrativa, a arte de narrar, a escrita,
ela potencializa esse retorno ao tempo que se perdeu. Tenta se recuperar através desse simbolismo, dessa sinestesia, dos sentimentos, através da Madeleine, do chá, das memórias, de reproduzir algumas coisas com os outros sentidos do corpo. Mas, como nós já estamos no período da quebra do referencial, não se pode mais resgatar, porque nesse período em que o Bruce já cresceu, que o Marcel já cresceu, e ele está tentando retomar esse tempo perdido, não é só porque as coisas passaram, mas as coisas não mais existem. A estrutura social é outra. O mundo pós a Primeira Guerra é outro. Por isso que não se tem para onde voltar. Essa é uma das características que fazem com que esse texto ele seja extremamente contemporâneo na sua época e ao mesmo tempo atual, porque me parece que nós vivemos num período semelhante de perdido, de voltar a uma referência que não existe. Nós estamos nesse momento de evolução, de mudanças, e nos faltam referenciais. Cada vez mais rápido essas mudanças ocorrem, cada vez mais rápido nós perdemos esses referenciais. E mais cedo ou mais tarde, coletiva e individualmente, nós teremos que nos deparar com o nosso tempo perdido. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Este é o nosso comentário, a nossa sugestão de mais uma leitura para você. Eu não vou dizer rápida, mas uma leitura agradável, uma leitura necessária para esse verão. Fica aqui a sugestão da versão mangá da LM Pocket, quanto também do livro Calhamaço, se você quiser encarar um bom desafio para 2023. E antes de eu me despedir de você, a palavra dessa semana. Nós não tivemos no vlog da semana passada, porque digamos que o vlog dessa sexta-feira todo foi uma espécie de dica. Fique aberto, hoje eu te dou uma dica, uma palavra, na verdade duas, bem certinhas, para você juntar com as outras nos vídeos anteriores e tentar descobrir qual será o livro que nós vamos ler na primeira jornada de leitura conjunta desse ano de 2023. E a palavra ou o termo é realismo mágico. Então é isso, nos vemos sexta-feira. A gente continua se vendo, juntando as dicas e alguns detalhes mais lá no Instagram, que possamos sair da biblioteca e ver muito além das manhãs de vento.